Estimados irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar a continuidade à nossa série, da nossa reflexão sobre a morte no sentido cristão. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e assina aqui as notificações, ativar as notificações para poder receber mais vídeos que nós vamos lançar. No vídeo passado, nós estávamos aqui refletindo sobre esta origem da morte. Como a morte chegou ao mundo, não é? Então nós nos apoiamos nas Sagradas Escrituras, nos apoiamos nos doutores da Igreja, nós nos apoiamos na doutrina da Igreja Católica que está no Catecismo, não é? E esta é a segunda parte que nós vamos falar sobre o plano de Deus na morte, a feliz culpa que Adão e Eva tiveram. Então é exatamente desta culpa que nesta segunda série, nesta reflexão, nós vamos continuar dando, não é? Para assim podermos chegar à mensagem esperançosa da morte, daqueles que morrem na amizade com Deus. Pois bem, nós falávamos que os primeiros homens, Adão e Eva, eles perderam os dons preternaturais, não é? Deus entregou ao próprio homem o poder de escolher, o poder da escolha. Ele criou o homem e deu ao homem o dom mais precioso, o dom que lhe diferenciava de toda a criatura, o dom da liberdade, o livre-arbítrio, quando Santo Agostinho vai falar, não é? Então este livre-arbítrio, a liberdade humana, que podendo exercitá-la, o homem perde a sua condição de santidade, que o homem perde a sua natureza da intimidade com Deus. No primeiro vídeo eu falava aqui do dom da imortalidade, não é? Exatamente quando eu dei a diferença que a imortalidade não significa que realmente o homem não poderia morrer, mas morreria de um jeito diferente da maneira que os homens hoje morrem, não é? Morreria sem dor nem sofrimento, ou seja, seriam apenas transladados de corpo e alma, assim como foi com a Nossa Senhora. Então, esses dons preternaturais, que no outro vídeo lá, se você não assistiu, você volta, não é? E assiste para poder acompanhar o raciocínio, para poder acompanhar a nossa reflexão. Então eu falava do dom da imortalidade, depois falei do outro dom que é a integridade, não é? E agora eu vou falar de mais dois dons preternaturais. A impassividade e a ciência infusa, não é? O que é isso? Eu já falei da imortalidade, a integridade, que fazia com que o homem, quando olhava para outra criatura, não via as fraquezas do outro, mas o outro levava o homem a ter encontro com Deus. Essa integridade, o dom da integridade, hoje são raras pessoas que a têm, não é? Muitas vezes, quando nós olhamos para alguém, nós temos aquela visão negativa da pessoa. Com o dom da integridade, nós não temos essa visão. Nós temos aquela visão que nos leva a Deus, a contemplar a Deus. É pela criatura que nós podemos chegar ao Criador. Os dons que estão no homem é um reflexo da natureza de Deus. Se no homem existe a bondade, é porque Deus é bom. Se no homem existe a piedade, existe o amor, é porque tudo isso reflete a natureza de Deus. Então, o dom da integridade é exatamente isso. Que o homem, quando olha a outra criatura, a outra criatura conduz o outro a Deus. Então, nós temos o dom da ciência infusa, que exatamente essa ciência fazia com que o homem tivesse essa sabedoria de poder lidar ao mesmo tempo com a natureza, com a criação de Deus,
e não dar nenhum dano. Quando Deus cria todas as coisas, Ele as entrega ao homem. O homem é que deveria dominar o mundo, não é? E devemos ter cuidado com essa palavra dominar, o domínio. Quando se fala que fulano domina a música, significa que ele conhece bem e faz bom uso da música. Isso é dominar. Dominar aqui não está no sentido de explorar ou fazer o bem ou fazer o que quiser com aquilo que você domina. Mas é pegar aquilo que você domina e aperfeiçoar. Ou então fazer com que você pegue a coisa e faça o bom uso, não é? Do sentido natural. Então, a ciência infusa fazia com que o homem tivesse este dom, esta capacidade. É por isso exatamente que o homem ele poderia viver com selvagens, poderia viver com leões, sem que os leões causassem algum dano ao homem. É, por exemplo, essa ciência infusa que os santos, muitos santos tiveram, por exemplo, o Santo Antônio, por exemplo, que pregava para os peixes, pregava aos pássaros. Até mesmo São Francisco, que chamava de irmão lobo, não é? É porque exatamente eles tinham essa ciência, eles tinham a graça de poder estar em conexão com a natureza. Então a impassividade, que eu falei aqui, que é outro dom, que fazia com que o homem conseguisse conciliar a natureza, aliás, a criação com Deus. Ou seja, o homem não poderia sofrer nada, o homem não teria nenhum sofrimento, porque ele sabia gerir tudo que estava ao seu redor. Vejamos só, depois que o homem perde esses dons todos, o homem vive por si. O homem vive no seu suor, trabalha e faz tudo com suas forças. Mas qual é o plano de Deus nestas circunstâncias? Se Deus é onisciente, Ele sabia tudo, por que não impediu? Essa foi a última pergunta que eu dei no outro vídeo. É exatamente agora que nós vamos te responder, não é? Você vai pensando aí, por que Deus já deixou que isso acontecesse com a humanidade? Deus ama tanto o homem, que Ele preferiu deixar o homem escolher ser quem ele é. Se Deus dissesse, olha, se o homem fizer isso, eu tenho que fazer isso para lhe dar direções, para lhe conduzir, então para proibir, para limitar a sua liberdade, então o homem não seria homem, porque o homem, a raça humana, ela é livre, exatamente pela natureza que lhe foi colocada por Deus. Então Deus, sabendo disso, Deus tem um plano para o ser humano, Deus tem um plano para a humanidade. Qual é esse plano? O plano de Deus é de salvar o homem. É de salvar o homem. É aquela culpa que fez com que Adão e Eva saíssem do jardim de Éden, agora é o motivo da vinda de Deus, a encarnação de Deus. Em João 1,14 que vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse verbo, esse Deus que desce, que prefere sair do seu trono, deixar tudo o que ele é para se igualar a nós, exceto o pecado. Por quê? O que faz com que esse Deus venha e se faça um com os homens? O que faz? É exatamente isso. Deus ama tanto a sua criatura, que ele decide se humilhar, descer, para se igualar com a humanidade, com o homem, exceto o pecado, exceto no pecado. E ele faz com que tudo se resolva com a sua presença aqui. Ele decide compartilhar a história humana sendo um homem, não é? Então nós podemos aqui, vou dar uma visão aqui em que a pessoa pode perguntar, por que a morte? Esta pergunta aqui não é o que importa. A pergunta que pode caber aqui é, para que a morte? Não por quê. Por que eu falei isso? Jesus Cristo, quando vem,
Ele não procura responder por que da morte, por que o sofrimento, não sei o quê. Não, ele não procura responder isso. Porque senão até hoje ele estaria respondendo as perguntas cada um que estava agora fazendo para ele, né? Mas ele decide mostrar para o homem para que a morte. Isso que nós devemos ver. Devemos ver a morte, não o que é exatamente a morte, mas para que a morte. Para que existe a morte? Para onde nós vamos? Em nosso tempo moderno, nós corremos um risco muito maior de podermos pensar que a nossa vida se resume no plano terrestre. É algo muito errado. Nós não podemos pensar desse jeito. Nós vamos pensar que o homem vive, porém, não é para este plano que tudo termina. Não é assim. Não é assim. É o que falta ou o que já foi? Não é isso o que importa para nós. O que importa é para onde nós vamos depois da morte. Jesus Cristo exatamente veio para mostrar isso. Inclusive, quando eu falei do tema deste vídeo, que é "Ó feliz culpa", não é? Santo Tomás vai escrever e vai fazer esse belo poema, essa bela mensagem, para dizer que aquela culpa que Adão e Eva tiveram lá no passado fez com que o Deus vivo descesse para morar conosco, para poder se fazer um com a gente. Este é o objetivo. É olhar para toda a história humana e chegar na morte e não pensar que a história terminou, mas olhar para a história humana, chegar na morte e dizer: agora é que vem a parte boa. Agora é que vem a parte que interessa a todos nós. Eu costumo falar que ser cristão é uma graça, é um orgulho. O orgulho, não no sentido que eu falei que o orgulho é que querer estar no centro, mas o orgulho de dizer que é muita graça ser cristão, porque a nossa fé, ela não é vã. A nossa fé, ela se fundamenta em alguém que ele mesmo é a prova da ressurreição dos mortos. Então isso faz com que a gente olhe na morte e a gente não se limita na morte. Neste tempo de pandemia, a gente recebe tantas mensagens tristes sobre a morte. Fulano faleceu, fulano partiu para a casa do Pai. Essas mortes devem fazer com que a gente reflita sobre a nossa vida e a gente se pergunte: quando chegar a minha hora, como será depois disto? Porque quando Santo Tomás vai dizer que toda criatura vem de Deus e para retornar a Deus, depois do pecado original, a criatura precisa morrer para poder retornar. Se nós morrermos, esse retorno para Deus é exatamente o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer enquanto estamos peregrinando nesta terra. Esta é a preocupação maior. Toda reflexão sobre a morte, toda reflexão, o que nós estamos fazendo aqui, tem um objetivo. O objetivo qual é? De podermos ver e nos perguntar: qual tipo de vida eu estou levando? Será que a vida que eu estou levando hoje vai proporcionar, depois da morte, a vida eterna em Cristo Jesus? Será que a vida que hoje levo, eu vivo à toa, pensando que quando eu morrer acaba tudo? Então eu quero me lembrar dessas coisas quando eu estiver bem perto da morte. Quando é que eu devo viver bem? Quando é que eu devo viver sabendo que o que eu vivo hoje vai fazer com que depois da morte eu tenha um destino? Qual será o lugar que eu vou, que vão me colocar depois que eu partir desta vida? Este é o objetivo, porque não adianta falarmos da morte se nós não darmos sentido na vida de poder fazer o bem para poder conseguir a vida eterna. Não teria nenhum sentido na nossa vida humana
na vida terrestre, na vida terrena, não teria nenhum sentido se Cristo não colocasse este sentido em nossas vidas. Ou seja, se Cristo não revelasse a ressurreição dos mortos. Sabemos que desde Adão até Jesus Cristo, o homem vivia no pecado, o homem vivia sob o domínio da morte. Mas depois de Jesus Cristo, o próprio Cristo, ele inaugura um novo tempo para todos nós. Que tempo é esse? De vivermos para Ele. Se vivermos com Ele, se morrermos com Ele, também nós temos certeza que com Ele nós vamos ressuscitar e reinaremos com Ele. Esta é a certeza que nós devemos ter. Uma vez me disseram, na verdade foi uma espécie de ameaça, disseram assim: Pedro, nós devemos viver as nossas vidas porque nós não sabemos o que nós vamos ter depois da morte. Se depois da morte vai ter alguma coisa. Então os santos da igreja sempre dizem assim, inclusive o nosso pai fundador da Obra Maria diz assim: se eu morrer fazendo o bem e se depois da morte existir o céu, eu ganho. Mas se não existir o céu, eu não perco nada. Mas se você que vive à toa e morrer, e se existir o céu, você perde, não é? Então, se os santos dizem isso, se a própria igreja, se o próprio Cristo fala que depois da morte existe a vida eterna, para possuirmos essa vida eterna, então nós devemos nos preparar hoje. Este é o tempo da nossa preparação, este é o tempo da conversão, este é o tempo de fazer com que tudo aquilo que nós desejamos viver no futuro seja isto. Você vai dizer assim, gente, será que existe algum exemplo que você possa me dar de uma pessoa que vive com olhos fitos, não é, na eternidade? Nós temos aqui uma figura muito especial. Os santos da igreja, os padres da igreja, não é, sempre afirmaram que a vocação sacerdotal, o ser padre, o ser celibatário do padre, é uma ousada tentativa de viver aquilo que todo mundo vai viver no futuro. Ou seja, o que o padre vive hoje, o que o sacerdote vive, o que o celibatário vive hoje, é uma ousada tentativa daquilo que todo mundo vai viver no céu. E nós vamos nos perguntar, então, será que realmente eu me preparo agora? Então eu espero que quando eu sentir os sintomas para eu poder morrer, então os sinais da minha morte, então eu me preparo. É hoje. O tempo é hoje. Não existe outro tempo para poder me preparar. O próprio Jesus Cristo falou que o dia da vinda de Jesus Cristo será como o dia do ladrão. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando ele vai aparecer. É isso que nós devemos fazer. Nos preparar para este dia. Enquanto não chega, a gente se prepara. A gente vive bem. A gente recebe as notícias de falecimento. Mas diante de todas essas circunstâncias que estamos vivendo, nós devemos olhar e dizer: eu vou viver para Cristo, para quando eu morrer, quando eu ressuscitar em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que a mensagem que Deus tem na morte, o plano que Deus tem, é poder resgatar o homem a Deus, é poder salvar o homem do pecado. Então é aquela culpa que Adão teve ao desobedecer a Deus, que agora fez com que o Cristo descesse para nós. Que fez com que Cristo morasse conosco para nos mostrar para onde nós vamos. É isso que nós devemos fazer com que a nossa vida não seja uma simples vida de viver por viver, mas fazer com que a nossa vida, fazer com que a morte, pela mensagem que Deus tem, pelo plano que Deus tem na morte, nós possamos viver as nossas vidas dignamente. Possamos levar essa vida, possamos viver em santidade e justiça, para que quando ele chegar, nos encontre sãos e vivos, santos pelo seu amor. Então eu te convido a assistir mais que nós lançaremos e que Deus sempre
abençoe.